Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa ideia muito poderosa de um dos maiores clássicos do mundo das finanças. A ideia é que, para ter sucesso nos investimentos, ter um QI muito alto pode, na verdade, ser o pior inimigo. Vamos entender juntos o que realmente significa ser inteligente com o dinheiro. Para começar, já lanço aqui uma pergunta provocadora. Será que é possível que uma das mentes mais brilhantes da história cometa um erro financeiro assim, desastroso? A resposta, olha, pode surpreender bastante. Essa citação aí é de ninguém menos que Sir Isaac Newton. Sim, o gênio que nos deu as leis do movimento da gravitação universal. E essa frase não veio do nada, não. Ela nasceu de uma experiência bem pessoal e, digamos, muito dolorosa. A história por trás dessa frase ensina uma lição fundamental sobre investimentos. Ter um QI nas alturas não garante sucesso nenhum. Na verdade, ele pode até se tornar irrelevante quando as emoções entram na jogada. E o mais curioso aqui é a ironia da história. Newton, no começo, investiu e saiu com 100% de lucro. Uma decisão genial, certo? Mas ele foi levado pela euforia do mercado, viu os amigos ficando ricos e mergulhou de volta com tudo, comprando lá no topo. O resultado? Perdeu tudo. E para a gente não achar que isso é só história antiga, esse padrão se repete. Em 98, o fundo LTCM, que era lotado de gênios da matemática e economia, simplesmente implodiu. E no comecinho dos anos 2000, a bolha da internet varreu a fortuna de muita gente inteligente. A genialidade, por si só, não foi vacina contra a loucura do mercado. Então, peraí, se ser brilhante não é a resposta, qual é? É aqui que entra o mestre Benjamin Graham. Ele não oferece uma fórmula mágica, mas sim uma estrutura, uma base intelectual e emocional que faltou até para Newton na hora de navegar nos mercados. A credibilidade do Graham é bom, inquestionável. Ele foi o mentor de Warren Buffett, que até hoje fala que esse livro é a base de todo o sucesso dele. Se é bom o suficiente para o Buffett, com certeza merece a nossa atenção. Ok, vamos mergulhar na filosofia do Graham. E o ponto de partida é a distinção mais importante que existe no mercado. É uma linha que separa o sucesso do fracasso. Entender isso é o primeiro passo para se proteger. Tá aí a definição exata do Graham. Repara nos 3 pilares. Primeiro, análise profunda, baseada em fatos. Segundo, a promessa de segurança do capital. E terceiro, um retorno adequado. Ele não fala em retorno extraordinário, e sim adequado. É simples assim. Se uma operação falha em qualquer um desses 3 pontos, não é investimento, é especulação. E é fundamental saber em qual jogo a gente está jogando. Este quadro mostra a diferença de um jeito brilhante. O investidor está focado no valor real do negócio. O preço da ação é só uma referência. Já o especulador, esse aí está focado só no movimento do preço, tentando adivinhar o que as outras pessoas vão fazer. São 2 universos completamente diferentes. Certo. Agora que a gente já entendeu a mentalidade do investidor, como colocar isso em prática? Graham resumiu toda a filosofia dele em 3 princípios centrais. São ideias poderosas que formam a base do investimento inteligente. Então, a essência é essa. Primeiro, lembrar sempre que uma ação é um pedaço de um negócio real. Segundo, e o mais importante de todos para Buffett, é sempre exigir uma margem de segurança, ou seja, um bom desconto sobre o valor real do negócio. E terceiro, ver o mercado não como um guia, mas como um parceiro de negócios meio maníaco-depressivo. Dá para comprar dele quando ele está em pânico e vender para ele quando está eufórico. Eu adoro essa analogia. Ela resume perfeitamente a ideia de focar no valor e não no preço, em vez de se deixar levar pela moda, pelo glamour ou pela popularidade de um ativo. É sobre substância e não sobre estilo. E por que a tal da margem de segurança é tão vital? Bom, esse número na tela explica tudo. Depois de uma perda de 95%, é preciso um ganho de 1.900% só para voltar ao ponto inicial. Evitar as grandes perdas é muito mais importante do que buscar os grandes ganhos. Agora a gente chega na lição mais profunda de Graham. Depois de toda a análise, de toda a estratégia, o desafio final não está no mercado, está num lugar bem mais próximo. E essa é a essência do investidor inteligente. Não são os gráficos, nem as notícias, nem os analistas. O maior obstáculo para o sucesso financeiro é o nosso próprio comportamento, as nossas próprias emoções. Foi exatamente isso que derrubou Sir Isaac Newton. A grande conclusão de Graham é que a inteligência que importa aqui não é a do QI, é a emocional. É a paciência, a disciplina, a coragem de pensar por conta própria, mesmo quando a multidão toda está em pânico ou em euforia.
No final das contas, investir de forma inteligente é um traço de caráter, não de genialidade. E a gente termina com essa pergunta, para todo mundo refletir. Depois de entender esses princípios, a questão não é se o mercado é arriscado, mas se o temperamento de cada um é que representa o maior risco de todos. Dominar a si mesmo é talvez o verdadeiro segredo para se tornar um investidor realmente inteligente.